Olá, esse é o Interseção, programa de política internacional do Estadão. Nosso tema de hoje é a crise na Ucrânia. Nosso convidado é o coordenador do curso de Relações Internacionais da Faculdade de Rio Branco, professor Günter Udzit. Günter, a gente faz alguns anos já, o presidente russo Vladimir Putin sonha com uma zona de comércio e menos maus da União Europeia com as ex-repúblicas soviéticas, também para restabelecer aquela antiga influência russa sobre a Ásia Central, o Cáucaso e o leste europeu. Como esse, vamos dizer assim, sonho do Putin, ele se relaciona com essa situação hoje na Ucrânia? Que justamente você colocou bem, que no meu entender, que é restabelecer essa zona de influência. O problema é que não está muito bem claro até onde iria essa zona de influência. Se na Ásia Central e no Cáucaso isso está mais do que claro, o quanto do leste europeu é que fica a dúvida. Então vai parar na Moldávia, vai tentar restabelecer relações preferenciais com países que já entraram na União Europeia ou não, que estão na OTAN ou não. Então, por não ter isso claro ainda, principalmente em relação a territórios na Europa, é que deixa a porta aberta para essa possibilidade de, a retomada com bases econômicas hoje para uma zona de influência forte e para a Rússia voltar a ser esse grande ator, principalmente na Europa. A gente está falando um pouquinho de economia. O principal produto russo para a Europa, lógico, é o gás natural. Muitos dos gasodutos passam ali pela Ucrânia. Essa dependência europeia do gás natural reduz a margem de manobra que eles têm para pressionar a Rússia com sanções? No auge do inverno seria realmente impossível qualquer pressão. Como está terminando o inverno lá na Europa, assim como está terminando o verão agora aqui no hemisfério sul, já existe uma margem de manobra maior. Além do mais, hoje tem um outro ator no campo da energia que está mudando todo esse quadro, que é os Estados Unidos, que do maior importador de gás natural do mundo já se tornou um exportador de gás natural. Então, com aquela história do fracking. Isso, então. com toda a tecnologia do gás de xisto. Então, você pode ter, num médio prazo, possivelmente até, quem sabe, para o próximo inverno, não ter toda essa dependência europeia em relação ao gás russo. Que os europeus já tinham uma certa reticência desde 2007, porque foram 3 invernos seguidos que a Rússia diminuiu o envio de gás. Foram justamente os invernos que a oposição anti-russa estava forte na Ucrânia, e que ele diminuiu o envio de gás para a Ucrânia e acabou afetando a Europa. Não é à toa que depois de 2009 foi a aproximação que a Europa teve com o Muammar Gaddafi na Líbia, para justamente começar a ter uma alternativa a esse gás. E aí começou uma disputa entre Itália e França por onde entraria o gás da Líbia. E aí o Gaddafi acabou sendo o Gaddafi de sempre, acabou caindo, tentando matar a sua população, acabou caindo e deixou essa situação meio incerta em relação à Líbia. Hoje eu vejo que com certeza os países europeus estão repensando a sua política energética e principalmente os países que têm grandes investimentos russos, como por exemplo o Reino Unido. Hoje Londres tem muitos investimentos russos e que a partir de Londres acabam investindo em outros lugares do mundo. Nesse momento, por ter sido algo inesperado para os europeus, eles não estão sendo tão duros, mas eu acredito que eles vão retomar muitas das suas posições. E, professor, para terminar, uma pergunta que esbarra um pouquinho na política americana, mas a gente tem visto da oposição ao presidente Barack Obama muitas críticas de que ele estaria sendo, pela falta de expressão melhor, um pouco frouxo em relação à Rússia, mas já em 2008, quando era o George Bush ainda o presidente, o Putin também interviu na Geórgia. Como o senhor vê assim, essa reação americana à crise na Ucrânia? Bom, a comparação eu acho que mais do que perfeita. Na Geórgia, em 2008, houve a intervenção militar aberta e o governo W. Bush não fez nada. Por quê? O problema de ir uma guerra contra a Rússia é que ela tem arma atômica. Primeiro que a estratégia russa, desde a época da Guerra Fria, é lutar e entrar com tudo, entrar com o máximo poder.
Mas mesmo que a gente deixasse de lado e fosse, né, um enfrentamento convencional, se a Rússia começasse a perder uma guerra, ela partiria para armamento nuclear. Então, países que têm essas armas nucleares, você não entra em conflito aberto por um objetivo que não é tão essencial assim aos seus interesses. Com todo o respeito à Ucrânia, todos os países merecem, né, esse respeito, mas para os interesses americanos não é essencial defender a Ucrânia. Por isso que o jogo de palavras, algumas ações, podem até ser endurecidas algumas sanções, mas efetivamente ação militar, nunca.